Olá, bom dia. O Sergipe Rural Retrospectiva está no ar. Confira agora os destaques desta edição. Mudança estratégica. Viabilidade de bons lucros obtidos na produção de camarão tem feito risicultores de Brejo Grande trocarem o cultivo do arroz pela carcinicultura. Os desafios da avicultura. Você vai conhecer os requisitos básicos de quem investe na produção de frango para que o segmento gere lucros e satisfação ao mercado consumidor. Made in Sergipe. Queijos artesanais produzidos em laticínio do estado são premiados nacionalmente pelo sabor e qualidade na fabricação. Prevenção vacinal. Veterinário da Endagro alerta produtores sobre cuidados sanitários nos equipamentos de vacinação dos rebanhos para evitar prejuízos. E ainda, nossos repórteres conheceram em Simão Dias o talento de um carpinteiro artesão que encanta por suas peças e ainda é referência para crianças no município. Fique com a gente, o Sergipe Rural Retrospectiva começou. E a gente começa esta edição do Sergipe Rural Retrospectiva com a alternativa encontrada por um grupo de risicultores do município de Brejo Grande, no Baixo São Francisco, para driblar os problemas enfrentados pelo setor na região. Eles deixaram o cultivo de arroz para apostar na produção do camarão em viveiros. E olha, eles não têm do que reclamar. Brejo Grande, município distante 137 quilômetros de Aracaju, é banhado pelo Rio São Francisco. A grande oferta de água já fez da cultura do arroz a principal atividade econômica. Mas essa realidade está mudando. As plantações de arroz vêm dando lugar às lâminas d'água para a criação de camarão. A força do rio foi se perdendo com a falta de chuva e o que propiciou a invasão do mar e essa mistura das águas. Quando aconteceu essa mistura das águas, todos os canais de irrigação e os riachos começaram a ter essa influência de salinidade. Embora pequena, foi o suficiente para ir diminuindo a capacidade dos viveiros de produção de arroz. Com isso, começou a ter grandes prejuízos. Os produtores de arroz estavam numa situação muito difícil, estavam sem condições de produzir mais e incluso também as plantações de cocos, os coqueiros começaram a ter uma queda dramática na produção. Então começaram a se fazer experiências com camarão. Seu Evandro antes cultivava arroz. Ele é um dos risicultores que mudaram para a carcinicultura. O camarão está trazendo aqui para toda a região um retorno muito bom, né? Porque nós temos um custo de produção para a nossa região, que é a região virgem, pode-se dizer virgem, que começou agora, e com o simples fato dessas condições ser favorável, está dando uma rentabilidade muito boa. Satisfatória. E como o custo de produção, como eu falei, fica quase de 9 a 10 reais o quilo, nós estamos conseguindo vender hoje na mais ou menos a 20 reais o quilo. Para se lançar na atividade do camarão não pode ser de qualquer jeito. A criação do crustáceo necessita de cuidados específicos. Os primeiros passos é fazer um levantamento da área, fazer um pequeno projeto, buscar os órgãos de licenciamento, entrar com o pedido na DEMA, que cabe mencionar que a gente só pode estar agradecido com o pessoal da DEMA. Eles estão ajudando muito aqui aos produtores, estão conscientes da situação crítica do arroz e estão ajudando muito. O licenciamento aqui está fluindo normalmente. São em média 200 espécies de camarão. Nesta região do Baixo São Francisco, o tipo cultivado é o camarão cinza. Em cada hectare são pescados 3.000 quilos do crustáceo por safra, o que ocorre a cada 80 dias. Na fase de pós-larva, até o camarão grande de 14 gramas leva em média 70 a 90 dias. Durante esse período é necessário cuidar da alimentação 2 vezes ao dia, fazer regularmente a biometria e checar a alcalinidade da água. Semanalmente a gente faz as biometrias, que a gente pega uma amostra de camarão, alguns camarões, a gente pesa e depois conta quantos camarões a gente pegou para determinar o peso médio do camarão. A gente determina o peso médio para acompanhar o crescimento, para calcular a quantidade de ração que a gente está ofertando aos camarões e também para avaliar visualmente o camarão, se ele está bem, se ele tem algum problema, se está mal alimentado, se está bem alimentado.
E a gente precisa fazer isso toda semana para acompanhar o crescimento e avaliar a quantidade de ração que a gente está colocando, se está sendo pouco, se está sendo suficiente. A biometria também serve para verificar se o camarão está com algum problema, tem alguma doença ou coisa do tipo? Quando a gente joga a tarrafa para pegar essas amostras, a gente já avalia isso faz junto com a biometria. Todos esses cuidados garantem a qualidade do camarão, que já tem comprador certo no mercado nacional. O cultivo do camarão aqui em Brejo Grande está decolando com facilidade. Foram contratados vários engenheiros de pesca que estão aqui assistindo a maioria dos produtores e com isso a produção está sendo uma produção ordenada, é uma produção bem cuidada e com uma projeção de um futuro muito bom, porque eu posso levar a totalidade dos cultivos aqui, todos eles estão muito conscientes com o cuidado do meio ambiente, com o cuidado da qualidade do solo, da qualidade da água. Eles já sofreram muito com outras culturas, então a maioria das pessoas aqui está muito preocupado de manter um cultivo dentro dos padrões técnicos para garantir um sucesso. O Brasil é considerado o maior exportador de carne de frango do mundo. O segmento gera milhares de empregos, afinal, a produção começa desde a criação do animal à distribuição. Mas o que muita gente não sabe é que até o produto chegar à mesa do consumidor, ele passa por critérios rigorosos de qualidade. E aí, onde entram os investimentos em genética, alimentação balanceada e manejo animal. Confira na reportagem. Reconhecido internacionalmente pela qualidade na produção de aves, o Brasil tem investido muito nessa cadeia produtiva e, pelo rápido ciclo de vida da ave, consegue avançar continuamente para obter o melhor custo-benefício na criação. Nessa propriedade, em Lagarto, os galpões de criação de aves pouco lembram as granjas tradicionais. Aqui, a tecnologia é usada para obter lucro. Tudo aqui é minuciosamente controlado. Temperatura, ventilação, a qualidade da serragem que cobre o piso e até essa luzinha azul tem uma razão de existir. Evitar o estresse das aves para que elas se alimentem corretamente e transformem o máximo da ração que consomem em peso vivo, ou seja, na produção de carne. Nessa granja, cada 1.600 gramas de ração consumida por cada uma das aves se transforma em 1 quilo de peso vivo. Falando em ração, tudo que esses animais comem tem balanceamento quase perfeito. Eles ingerem tudo o que precisam na sua ração balanceada em milho e farelo de soja, além da adição de ácidos graxos, vitaminas e aminoácidos. Além disso, o frango vem passando por melhoramento genético e já foram selecionadas melhores linhagens para ganho de peso, além do controle das condições do ambiente e manejo. O frango ele não gosta de calor, ele não gosta de frio. Um frango ele não pode ter umidade alta ou umidade baixa demais. Um frango ele não pode ter um ambiente saturado, você precisa ter um ambiente renovado, ele precisa ter um ambiente onde ele possa crescer confortavelmente, né? Então, atrelado a isso aí, todos esses fatores, exatamente isso aqui produz toda essa capacidade. Pelo volume de aves criadas nesses galpões, é preciso ter todo o custo envolvido bem definido. Não há espaço para excessos nem faltas. Existe um tripé básico que é, na verdade, o melhoramento genético, a nutrição e o manejo. O melhoramento genético, ao longo dos anos, existiu uma pressão de seleção, ou seja, eu seleciono para frango de corte as melhores linhagens que depositam mais carne e vou selecionando sempre aqueles melhores reprodutores. Ao longo do tempo a gente tem um resultado que tem hoje a questão do melhoramento genético. A questão nutricional, como te mostrei, ela na verdade, uma ração de um frango, ela tem exatamente a quantidade de energia necessária, ela tem a quantidade de proteína, aminoácidos, todas as vitaminas, todos os minerais necessários para que esse potencial genético seja desempenhado. Então você atrela potencial genético ao longo de anos, isso não foi feito de um dia para a noite, que foi desenvolvido. Nutrição balanceada. O frango ele come exatamente o que ele precisa comer, nada mais, nada menos. Se eu ofereço a menos, ele não desempenha o potencial dele. Se eu ofereço a mais, é perda para mim, é custo, o que não é interessante. Atrelado a esses dois pilares, nós temos a questão do manejo, que é você oferecer uma condição ideal, uma condição de ambiência, uma condição
que ele possa desempenhar todo o seu potencial. Por causa desse desempenho, há pessoas que atribuem os resultados do crescimento e ganho de peso ao uso de hormônios. Segundo Jorge, isso não passa de um mito. Infelizmente, sei que é um mito popular e isso está enraizado na mente de boa parte da população. E uma coisa que deixa a gente até, às vezes, um pouco, digamos, triste, é o fato de que a área de saúde humana, né, profissionais da área, às vezes médico, nutricionista, terminam divulgando erradamente essa informação. Existem estudos, tá certo, que já fizeram alguns testes tentando achar alguma coisa de hormônio que foi colocado em alimentação e nunca conseguiram comprovar. Então, não existe estudo que comprove a utilização, porém existem estudos que comprovam que ele não é eficiente. Então, qual o sentido de eu utilizar alguma coisa que, primeiro, eu nem encontro, nem sei onde encontrar, e segundo, se eu ainda quiser arrumar um jeito, ele não é financeiramente viável para mim. Em toda a forma de criação, o que deve ser levado em conta é o manejo correto. Jorge Henrique, então qual seria a diferença básica entre uma galinha de granja e uma galinha de capoeira? Existe de diferença no final, lá na panela no final, na verdade, que são raças diferentes, são nutrições diferentes. Mas em termos nutricional, Patrícia, é frango, entendeu? E fica difícil aí agora julgar essa questão de gosto. Gosto é gosto, mas em relação à diferença básica, termina sendo essa. Termina sendo nutrição e parte sanitária. E preferência de sabor não se discute. Queijos artesanais produzidos em Sergipe são premiados em evento nacional. E ainda, veterinário da Endagro alerta produtores sobre manuseio e cuidados sanitários nos equipamentos de vacinação. Não saia daí, a gente volta já. Já estamos de volta e agora com o alerta do veterinário da Endagro sobre a vacinação dos rebanhos. Além da preocupação com a imunização do gado, o produtor também tem que estar atento aos cuidados sanitários com os equipamentos utilizados na aplicação vacinal. As boas práticas na vacinação dos bovinos representam para o produtor uma segurança na sanidade do rebanho, assim como dos resultados produtivos, já que a saúde é um dos principais fatores que contribuem para o sucesso na produção. A vacinação mal realizada pode resultar em inflamações no local da aplicação da vacina, gerando abscesso, os nódulos e danos ao couro do animal. Olha, hoje a gente vai trazer uma dica sobre a questão da higienização das pistolas e outros equipamentos que são usados para fazer a aplicação dos medicamentos. Marcos, isso também é um fato para se levar em consideração, não é isso? Por quê? Isso é importante. Ao aplicar medicamento, o criador tenha feito uma higiene correta no equipamento, ou seja, na pistola e nas agulhas. Para quê? Para não trazer problema que vai trazer custos para recuperar e custos com medicamento para o animal se tratar. Portanto, todos os cuidados e procedimentos que cercam a aplicação de medicação no gado são valiosos. As seringas e agulhas devem ser limpas e esterilizadas, devendo ser eliminadas as que estiverem tortas, sujas, sem corte ou enferrujadas. Ao higienizar incorretamente o equipamento ou falta de higiene, você introduz no corpo do animal bactérias que vai propagar abscesso, trazendo prejuízo à saúde do animal. E existem prejuízos para a carne do animal ou para o couro do animal? Me fala um pouquinho sobre isso. Existe muito. Aquele local onde foi formado o abscesso, a carne praticamente está perdida, ou seja, vai sair material purulento, vai cicatrizar e aquela carne vai ser de qualidade ruim. Por isso que é importante a gente higienizar nossos equipamentos. Para quê? Para que a gente não tome prejuízo, trazendo prejuízo à saúde animal e à saúde do bolso do criador. Tá aí mais uma dica aqui do Sergipe Rural para você, que é criador. E Sergipe passou a ser reconhecido nacionalmente pela qualidade e sabor de queijos artesanais produzidos no município de Itaporanga da Ajuda. Os produtos são fabricados no laticínio da Fazenda Nova Esperança. Os queijos premiados são receitas da casa e os nomes escolhidos para cada um deles são homenagens. Confira na reportagem. A fabricação de queijo é bem variada. Diversos tipos e sabores são produzidos aqui na Fazenda Nova Esperança. As vacas produzem mais de 1.000 litros de leite por dia, quantidade suficiente para dar conta da produção dos 100 quilos de queijos fabricados diariamente.
O negócio surgiu por acaso. O sergipano conheceu o mineiro durante um curso sobre leite em Minas Gerais. Lá eles conversaram, trocaram ideias. Pouco tempo depois, fizeram visitas um ao outro. Foi quando decidiram investir no laticínio. E com pouco menos de um ano de inaugurado, já tem na conta 3 premiações de reconhecimento nacional. O objetivo desse prêmio não é uma disputa entre produtores, é um incentivo. Então, mais pessoas ganharam prata, mais pessoas ganharam bronze, mais pessoas ganharam ouro em cada queijo na sua categoria, né? Então, é o seguinte, o queijo chega, você faz a inscrição via telefone, eles te mandam códigos. Aí você coloca, em cada queijo você coloca o seu código. Então, ele chega lá, ninguém sabe de quem é o queijo, para não ter protecionismo com ninguém. Então, o queijo é posto numa mesa, são colocadas pessoas leigas, sommeliers de queijo, são colocados técnicos e vão provando e vão dando notas, aleatoriamente. Ninguém sabe de quem que é o queijo. Essas notas são recolhidas, em cada um no seu requisito, tem os pesos, né, das pessoas que são técnicas e vão para apuração. Nessa apuração nós fomos aí, né, pego de surpresa aí por 3 premiações em queijos que não tem nem um ano, né, de criação. Os queijos premiados são receitas da casa e os nomes escolhidos para cada um são homenagens. Fizemos alguns estudos, algumas pesquisas e chegamos a nos aproximar de alguns queijos, tanto de Portugal como queijo também de Minas. E chegamos no nosso matriarca, né? O matriarca é um queijo, ele tem uma semelhança um pouco com o parmesão e com o da Serra da Canastra. Nós temos nossas condições aqui climáticas diferentes, alimentação diferente, então faz com que o queijo fique diferente. Então ficou o nome, que nome a gente vai colocar? Aí o Antônio sugeriu, que era próximo ao aniversário da minha mãe, aí nós vamos botar o nome de matriarca, então o queijo ficou chamado de matriarca. E fizemos o outro, como o outro é um pouco escuro, você viu aqui, né? Então que nome daria? Então, já que tem a granja é Alvorada, né? Então vamos colocar o quê? O nosso queijo, assim, que foi ideia também do Tonho, Madrugada. Né? É a Alvorada e a Madrugada. E o Madrugada está aí também. O reconhecimento no 3º Prêmio Queijo Brasil é resultado de uma produção de qualidade que começa desde a seleção das vacas e continua até a finalização do produto. No laticínio, as boas práticas de cuidados e higiene são priorizadas em cada processo, seja no corte da massa e separação do soro, até a maturação na câmara frigorífica. O convite é para testarmos a variedade e qualidade na fabricação dos queijos, que aos olhos do advogado Miguel é a fábrica de um sonho adormecido. As pessoas estranham, né? Você é advogado, trabalhando com leite, mas isso aí vem desde quando eu tinha 14 anos de idade, que estudava no colégio agrícola. Tive a oportunidade na época de trabalhar na empresa de laticínio aqui em Sergipe, era a única, que era a cooperativa Sergipe de Laticínio. E passando o tempo, eu resolvi fazer uma reciclagem, né, do curso, né, do meu curso. E nessa reciclagem eu conheci Antônio lá em Piracema. Passei um final de semana na casa dele, conheci também que ele já fazia o queijo lá, alguns queijos lá em Maturado, lá em Minas, e convidei para que ele viesse aqui para Sergipe. Ele veio, gostou daqui e resolvemos fazer essa parceria que realmente está dando certo, né? O começo foi bem duro, ficar longe de meus pais, meus irmãos, né? Deixei um filho lá na faculdade, mas assim, o sonho, ele prevaleceu, né? E assim, um sonho que a gente acredita, igual o Miguel falou. Eu sempre acreditei que a gente tinha potencial. E o que me fez vir foi assim, a segurança que o Miguel me passou, a estrutura que o Miguel me ofereceu. Se não fosse isso, eu não teria vindo. E quais são os planos agora, futuros? Melhorar cada vez mais, né, a nossa qualidade e quem sabe o ano que vem tá na disputa pelo ouro, né? Depois do intervalo, você vai rever o talento de um carpinteiro artesão que ficou conhecido no sul do estado graças ao talento e também a dedicação de ensinar sua arte às crianças. Não saia daí, a gente volta já. A equipe do Sergipe Rural viajou ao município de Simão Dias, na região sul, para conhecer o carpinteiro artesão que herdou do pai o talento em transformar material bruto em verdadeiras obras de arte. O nome dele é Mestre Lio Filho. Com criatividade e muita dedicação, ele também tem influenciado crianças de escolas do povoado. A paixão pela arte. Acompanhe.
No ateliê de Mestre Lio Filho, a rotina de confeccionar as peças feitas com barro começa misturando a argila já úmida a esse pó também de argila, que ajuda na firmeza da peça. A massa é sovada por um bom tempo e durante o processo são retiradas as impurezas, pedrinhas, fiapos de madeira. Macia e homogênea, a argila vai passar por essa mesa simples e repleta de instrumentos adaptados. Aqui, ele começa a dar vida a uma imagem de Antônio Conselheiro. Essa peça é uma encomenda, como outras que ele recebe por aqui. Mas antes de ficarem prontas, as peças passam por outras etapas, como a secagem e o cozimento que acontece no quintal de casa. E, na maioria das vezes, a pintura. Da onde é que sai a inspiração? Das peças e das cores também que são usadas? Falando sobre o nordestino, né? Eu trabalho na escola e vejo o pessoal passando, carregado com um burrinho, carregado de lenha. O pessoal vem com uma enxada, um chapeuzinho, uma roupa vermelha, uma calça azul, queimado do sol, uma percata de couro. Esses são os personagens que eu crio através deles. O que eu vejo assim, eu digo, vou fazer isso aqui. Eu acho muito bonito, né? Você chegar a passar na cidade, o cara vem com um cesto de peixe na cabeça. Aí aquilo ali eu já vou na mente e já aqui faço. O vendedor de peixe, o vendedor de galinha, o vendedor de panela, o caçador. O azul arara e o vermelho vivo e intenso são as cores mais utilizadas nas peças. Talvez porque inconscientemente lembrem do céu sem nuvens e o calor do sertão. Os pedidos mais comuns são Lampião, Maria Bonita, figuras de vaqueiros e até de profissionais. A história do sapateiro, que Simão Dias era rico em sapataria, né? De consertar, de fazer. E eu resolvi fazer uma homenagem a um amigo meu. O pai dele faleceu e ele sempre é um colega meu. Eu disse, rapaz, espera aí. E até que o boneco parece com ele mesmo, né? É todinho com ele ali, eu vou até dar ele de presente. Aí eu resolvi fazer um pouco que a história de Simão Dias, que até que depois que a Dakota veio, né? Ninguém não tem mais de fazer essas percatas na mão, agora na base da máquina. E eu resolvi fazer, menos um boneco para mostrar, né, um pouco da história. E quando perguntado sobre o início na arte, ele revela que a teimosia fez brotar o talento que já estava no DNA. Veio do meu pai, né? Meu pai já veio dos avós dele, então ele começou a modelar e eu dali de pequeno olhando, né? Eu disse, eu vou também aprender também. Só que ele não queria deixar que eu fizesse isso. E teve um dia que eu cheguei assim e falei, um dia que ele não tiver eu vou sozinho. Na casa da minha avó, um dia de manhã, quando ele foi na rua que ele chegou, eu já estava com a mão na massa já. Minha primeira obra foi um boi de barro. Um boizinho pequenininho, com as perninhas tortinhas e tal. E aí quando ele chegou, só isso aí é da raiz, tem talento. E fui desenvolvendo mais, né? Ele me ensinando a fazer algumas coisas, aqueles personagens dele que esses estão vendo aqui, né? Sempre via, sempre perguntava a ele porque fazia o boneco com o pé grande. Ele dizia que eu era muito perguntador, né? Mas o cara que perguntou, o cara era inteligente. De repente eu comecei a fazer boneco, mas meus bonecos não eram igual ao dele. Aí o Lampião mesmo, o Lampião, eu dizia para ele, porque o Lampião, com o pé pequeno, com o pé grande, ele dizia, é o estilo da gente. Você não tem um pé grande? Eu também tenho um pé grande, então eu comecei a fazer as coisas junto com ele. Desenvolvi até hoje e hoje eu quero cada vez mais mostrar mais um pouco do que a gente sabe, o que ele deixou, né? Não só a mim também, mas a meu filho, aos alunos também da escola e mostrar um pouco o que a gente sabe e tem de bom na nossa cidade. E toda essa relação com a arte tornou Lio um arte educador. No município, cerca de 500 crianças de 5 povoados se beneficiam dessa interação com o artista. O gestor atual ele pensa muito em ramificar a cultura do próprio local. Ele quer agregar às demais comunidades valores culturais e históricos do nosso município, que isso não venha a ser esquecido. E aí ele criou um projeto para que a gente pudesse estar convocando esses grupos culturais, desenvolver ações em escolas, que é o ápice da educação de qualquer relação que você queira formar um sujeito. E aí nós pensamos em desenvolver essas ações dentro de escolas. E aí Lio Filho é um contemplado para divulgar seu trabalho, suas artes e propor isso às demais crianças. Ele costuma dizer que na ausência do pai ele herdou
né, essa habilidade. E que a gente possa, na ausência de Lio, ter outras pessoas que possam repassar essa história. Não é só repassar uma arte, é repassar uma história. Me sinto um cara realizado, de mostrar o que nós temos às crianças, né, aos alunos. Eu acho que para mim é um sonho realizado já, é mostrar a minha arte nas escolas. Foi um sonho de meu pai, que ele não teve, mas agora eu estou tendo essa oportunidade de mostrar um pouco da nossa cultura, da nossa verdadeira cidadania para a educação de nosso estado. E o Sergipe Rural Retrospectiva de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau!